Saudações, pessoas queridas que nos acompanham aqui nas eletivas. Sejam todos bem-vindos ao Caminho da Paz. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante sensível que envolve a história dos genocídios. Nosso título é Lembrar aquilo que se quer esquecer. E está relacionado justamente a uma frase muito conhecida do historiador Peter Burke, que diz: a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Então hoje nós vamos relembrar alguns momentos bastante sensíveis da nossa história para que a gente tenha uma consciência maior e possamos não repeti-los no futuro. Pois bem, sigamos aqui para o objetivo da nossa aula. Segue aí, olha só. Nós vamos reconhecer aspectos fundantes da desigualdade envolvendo a questão da realidade humana. Vamos pensar na prática da investigação científica e tendo as competências socioemocionais voltadas a estimular a iniciativa social, estimular a empatia e a curiosidade para aprender. Aqui o nosso sumário, percebo que teve algumas alterações porque a vida é flexível. E finalmente, vamos começar com uma definição. Nem tudo que será dito aqui hoje é genocídio, mas vamos tomar esse termo aqui como um ponto de partida. Genocídio foi um termo criado em 1944, perceba aqui, contexto da Segunda Guerra Mundial, e foi usado para designar crimes com o objetivo de eliminar grupos nacionais, étnicos, raciais e ou religiosos. Então, quando uma comunidade, quando um estado, quando um governo utiliza ações que visam eliminar todo um grupo social, isso pode ser considerado um crime de genocídio. Mas de onde vem essa palavra? Qual que é a etimologia? Olha só, vem do latim sídio, que significa matar. E vem do grego genos, raça ou tribo. Então, se a gente fosse pegar a raiz da palavra em seu sentido mais explícito, seria matar uma comunidade, matar uma tribo, uma raça, certo? Então, peguem essa ideia geral aí e vamos começar com um crime que é sim considerado um genocídio, o chamado genocídio indígena que ocorreu lá nos Estados Unidos e toda a região da América do Norte. A gente tem que pensar que a população nativa dessa região, em 1492, pegando aí mais ou menos o contexto de América do Norte, tendo em vista essa data, que foi a data que o Cristóvão Colombo chegou nas Antilhas, lá no Caribe, nós temos aí uma média aí de 5 milhões de pessoas. Isso foi reduzido para 250 mil. Então, foi uma grande matança e nós temos até um etnólogo que comenta que esse foi o genocídio mais prolongado que a humanidade já vivenciou. A chegada dos primeiros americanos saídos lá da Inglaterra na costa leste dos Estados Unidos trouxe uma relação entre essas populações chegantes e as populações que já estavam lá, as populações nativas. Então essa galera que chegou tinha relações, eram relações conflituosas? Não necessariamente. Porque chegou um pequeno grupo, às vezes precisava de algum conhecimento do local. Você chega num lugar novo, você não conhece nada. E aí você tem a relação entre os povos indígenas, às vezes ensinando essas pessoas a plantar o milho. O milho é uma planta nativa aqui da América e hoje a gente come bastante, muito gostoso. E aí você tem uma relação até benéfica. Só que aí começa a vir mais pessoas e você tem essa população indígena sendo prejudicada, porque nós temos até relatos do primeiro documento de terra assinando posse, transferência de posse de terras. O indígena pensava assim: nossa região tem muitas terras, nós podemos compartilhar com as outras pessoas. Então, ofereceu-se um determinado território para as populações vindas da Inglaterra. Só que aí o que acontece? Eles vão chegando mais gente e vão precisando ampliar o território. Num contexto vindo mais recente,
para o século XIX, nós temos a Grande Marcha Oeste, e isso causa uma grande destruição das populações indígenas, com acordos que eram feitos, acordos que eram quebrados, e para quem quiser se aprofundar nesse tema, eu recomendo o livro Em Terra em Meu Coração, na Curva do Rio. É um relato bastante instigante e bastante triste de como se desenvolveu esse processo e abriu os olhos de muitas pessoas ao redor do mundo para a questão do genocídio indígena dos Estados Unidos. Pois bem, o segundo momento relato aqui é bastante interessante e nem sempre está tanto assim no nosso radar. Estamos falando da grande fome das batatas. Você já ouviu falar nisso? Então, estamos falando da Irlanda. A Irlanda não é um país em que nós temos um grande conhecimento. Pensa sobre esse dado aqui para você entender o contexto. Em 1841, a Irlanda tinha 6,5 milhões de pessoas vivendo lá. Em 1961, eram 2,8 milhões. O que aconteceu com essa gente? Morreu todo mundo? Então, não exatamente. Por quê? Entre 1845 e 1846, nós tivemos o evento que ficou conhecido como o título do slide, Grande Fome das Batatas. Gerou 1 milhão de mortos e mais 1,2 milhão de imigrações. E aí, a partir de 1853 até 1900, você teve mais 3 milhões de imigrações. Ou seja, teve a fome e isso gerou uma grande quantidade de pessoas que saíram da Irlanda. E a gente está falando de uma Irlanda ainda unificada, sem essa divisão entre Irlanda do Norte e a Irlanda. E como que foi isso? Bom, em 1840 nós tivemos uma mudança em Westminster, que é o palácio do governo. Tivemos uma mudança do governo lá do Reino Unido. O que aconteceu? Estava se pensando um pouco na questão da emancipação, que é um elemento histórico muito importante em toda a história da Irlanda. E pensa assim, ó, em 1840 havia uma ideia de auxiliar essa população irlandesa com relação a esse momento de fome. Porém, com essa mudança do governo, a perspectiva era de que o governo não deveria intervir nessa questão de fome, porque o próprio mercado faria às vezes de resolver esse problema. Não, a situação vai se resolver sozinha, sem intervenção do Estado. Porém, o que aconteceu? Grande parte das terras da Irlanda estavam concentradas nas mãos de poucas pessoas e você tinha ainda um problema de que essas pessoas tinham relações com a coroa britânica e eles também não agiram para tentar resolver a situação. Mas como que foi isso? Pois bem, batata também é um alimento americano. A gente produz muita coisa boa, milho, batata. E aí o que aconteceu? Esse alimento chegou na Espanha em 1570, só que demorou um pouco para ele ser visto como um alimento. Só no século XVIII que ele começou a ser utilizado como alimento. E virou a base alimentar da Irlanda. E no inverno, era muito comum as pessoas só comerem batata. Só batata. Porque a batata, pensa bem, é um alimento muito versátil. Veio um fungo, contaminou a batata. Esse fungo destruía completamente a planta e a batata. Você não conseguiria se alimentar da batata daquele jeito. Ela fica toda podre, zoada. Essa população não tinha o que comer. O que acontece? O que acontece? Não acontece nada. Se não houve intervenção no governo para tentar resolver a situação, houve negligência e uma fé no mercado como ferramenta, como elemento que vai resolver o problema, você provocou essa mortandade imensa. E até hoje a Irlanda não se recuperou demograficamente dessa grande fome e os seus desdobramentos, porque ela gerou muitas imigrações. O pessoal deu linha do país. Agora vamos seguir para outra história. Agora, um crime realmente considerado genocídio, reconhecido inclusive pelo próprio agente perpetrador. Estamos falando do genocídio alemão na Namíbia, que ocorreu aí entre 1904 e 1908 e gerou 100 mil mortos das populações Herero e Nama. E o que aconteceu? Pois bem, nós tivemos lá no final do século XIX um momento em que as potências europeias pegaram o mapa da África, colocaram na mesa e dividiram cada um para si. Então eu fico aqui com uma região
norte, que França quer também, então vamos oferecer esse pedaço aqui para França e tal. E eles dividiram o continente africano entre si. Houve uma região que o Império Britânico não tinha tanto interesse e o Império Alemão falou, é meu, passa para cá. E aí eles tiveram controle sobre a região da Namíbia. O que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram quando chegaram lá é falar assim, essas terras são nossas. Mas quem te deu? Não foi a gente? Não, foram os ingleses. E aí, tomaram posse das terras que eram das populações nativas e, além disso, começaram a escravizar essa população. Pera aí, a gente está falando dessa época aqui, no começo do século XX, mas já não tinha acabado a escravidão? Pois é. Então, escravidão ali. E, como você pode imaginar, essas populações Herero e Namas, eles se revoltaram. Nisso teve um general alemão chamado Lothar von Trotha, que derrotou os Hereros. O que ele fez para punir essa população? Mandou os sobreviventes tudo para um deserto. Você sabe que um dos maiores desertos do mundo, a gente tem o Saara, mas a gente tem um deserto bastante grande na região da Namíbia. E essas pessoas foram jogadas, atiradas para lá. Pouco tempo depois, nós temos os Namas, que receberam basicamente o mesmo tratamento. Se revoltaram, foram derrotados e enviados para o deserto. A maior parte da morte ocasionada nesse genocídio foi por inanição, ou seja, fome, mas além disso, eles envenenaram os poços. Então as pessoas iam tomar água, saciar sua sede e, infelizmente, elas acabavam envenenadas. Além disso, devido a esse contexto de revolta e uma tentativa de punir essa população por isso, eles acabaram tornando essa prática sistematizada. Qualquer população Herero ou Nama que fosse visto, independentemente de ter se revoltado ou não, poderia ser morta. Então você tem esse elemento na história alemã. Foi reconhecido recentemente, se eu não me engano, em 2016, como um genocídio pelo próprio governo alemão e antes de Hitler. Pois é, antes de Hitler. Mas aqui, elemento, agora esse aqui talvez seja um dos mais sensíveis que a gente vai tocar nesse momento, que diz respeito ao massacre armênio. Ele ocorreu, a gente pode pegar essa data aqui, mas ela é bem mais flexível do que o que a gente colocou aqui no quadro. A gente pode pegar aqui 1915 até mais ou menos 1923. Envolveu deportação e extermínio sistemático de 1,5 milhão de armênios. Mas pensa um pouquinho aí, o que estava acontecendo nessa época? Pois é, Primeira Guerra Mundial. Então, esse momento aqui ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. Mas vamos dar uma olhada na Armênia. A gente sabe que a Armênia é uma região que tem uma ocupação, assim, se você voltar 3.000 anos no passado, você tem uma população lá relacionada a esse território. Só que entre o século XVI e século XIX, a região foi dividida entre os impérios Otomano e o Império Russo. O Império Persa, desculpa. Os russos vieram depois, tomaram a região dos persas. Só que o que aconteceu? Durante o século XIX, até mais ou menos o século XIX, você pensa no Império Otomano, que era bem grande, e ele era um império multinacional. Então conviviam diversas populações diferentes lá, as pessoas tinham religiões diferentes, às vezes fica com a impressão, todo mundo segue o Islã lá, todo mundo muçulmano. Não. Tinha diferentes religiões lá, e essas pessoas, elas tinham a possibilidade de cultivar os seus costumes, cultivar sua religião. Só que a partir da segunda metade do século XIX, o que acontece? Eles passam a querer modernização. Eles olham para o continente europeu, falam assim, esses caras estão caminhando, vamos começar a desenvolver aqui também o nosso país, esse negócio aí de indústria, isso aí é muito bom, seria muito bom para a gente, vamos começar a fazer isso. E acontece, um dos elementos desse ponto aí é a chamada reforma de terras, que acaba prejudicando os camponeses, tirando terra dos camponeses, pobres principalmente. E uma boa parte da população da Armênia, nesse contexto aí,
estava aí nesses camponeses pobres, então perderam as suas terras. Isso começou a gerar diferentes conflitos entre as duas populações e depois você tem o contexto aí da Primeira Guerra Mundial. A população armênia foi vista como auxiliar dos russos, e se você for parar para pensar, quem que você tinha ali entre os beligerantes? Você tinha o Império Otomano, que estava do lado do Império Austro-Húngaro, que estava do lado do Império Alemão. E você tinha o Império Russo, que estava do outro lado do conflito. Então, eles começaram a acusar os armênios de fazerem parte aí, tentarem auxiliar o Império Russo. Isso gerou essa deportação, começaram a mandar todo mundo embora e ocasionou essa mortandade aí entre os armênios. Esse crime, ele gera muita discussão ainda até hoje, com não reconhecimento desse crime por parte do governo turco. Então, você tem aí uns desdobramentos bastante pesados e o governo turco costuma criticar muito e se posicionar contra nações que reconheçam o massacre armênio como um genocídio. Pois bem, agora talvez nós falemos do momento mais pesado desse contexto, que é o massacre de Nanquim, e a gente pode se desdobrar também para os crimes de guerra japoneses cometidos durante, vamos ver a data aqui, ó, 1937 e 1938. A gente está falando do contexto da Segunda Guerra Mundial. São mais ou menos 300 mil mortes, 20 mil mulheres escravizadas, e escravizadas de todos os tipos. Houve uma questão aí envolvendo questões aí climatológicas, houve a questão da invasão japonesa, que foram os responsáveis pelo massacre, mas você tem a questão da administração inglesa, que estava controlando lá a Birmânia, que hoje a gente conhece como Myanmar, que é uma ditadura hoje. E aí o que acontece? Pois bem, às vezes a gente esquece um pouco que a Segunda Guerra Mundial está relacionada a uma outra guerra envolvendo o continente asiático, que é a chamada Guerra Sino-Japonesa. Sino dos chineses, japoneses dos japoneses, então você tem esse conflito entre esses dois povos. O que acontece? Depois da Primeira Guerra, esse contexto é bastante interessante, depois da Primeira Guerra Mundial, o Japão, que estava do lado dos vitoriosos, ele propôs uma cláusula lá na Liga das Nações, que foi tipo uma tentativa de fazer uma ONU, e eles criaram um documento e o Japão tentou colocar uma cláusula lá de considerar todas as raças iguais. Propôs a igualdade racial, um negócio importante. Só que aí teve uns caras lá que foram contra, os Estados Unidos e a Inglaterra, porque eles tinham aliança com a África do Sul do apartheid, que separava negros e brancos. Nós tínhamos também a Austrália, que foi contra, porque eles estavam com uma relação meio complicada com os povos aborígenes, então foram contra. Isso fez com que surgisse um caráter racial nas questões japonesas. Os japoneses começaram a ascender numa ideia de que, bom, nossa raça é superior também e nossa cultura, então nós temos que espalhar nossa cultura a esses povos atrasados, coreanos, chineses aqui na Ásia. E isso serviu de estopim para esse massacre de Nanquim. O que aconteceu em Nanquim? Eles pilharam a cidade, saquearam a cidade e eliminaram pessoas indistintamente, mulheres, crianças, homens, e foi todo mundo colocado de uma forma que eu não posso usar as palavras mais firmes para dizer isso, mas foi um dos maiores crimes que nós alistamos aqui nesse momento, porque envolveu diferentes questões para além do assassinato. E para a gente entrar aqui rapidamente, só no último ponto para vocês assumirem a pesquisa, nós temos a Grande Fome de Bengala. E eu vou terminar lendo, abre aspas, uma pessoa que comenta um pouco sobre esse crime. Não admito, por exemplo, que tenha havido um grande erro em relação aos índios vermelhos da América ou o povo negro da Austrália. Não admito que tenha havido qualquer erro pelo fato de uma raça mais forte, uma raça de grau superior, uma raça global mais sábia, colocar nesses termos, ingressar no território e tomar seu lugar. É uma pessoa aqui defendendo o colonialismo. Depois pesquisem quem disse isso, mas
Quem ficou curioso, continua com a gente na interação que a gente vai descobrir quem disse tais palavras. Te espero aqui!